Olá, buscadores do conhecimento místico, filosófico. Saudações estoicas. Em nossa abordagem do misticismo prático, hoje abordaremos o tema tempo e espaço, começando por uma visão do homem nos seus primórdios, quando começou a observar tudo que ocorria à sua volta. Morte de animais, morte de pessoas, os astros e as estrelas, a vegetação, os seus ciclos. E ele começou a formular pensamento a respeito de toda essa estrutura à sua volta. E ele começou a perceber que existia um tempo determinado para algumas coisas. O primeiro tempo foi o nascer e o pôr do sol, o dia e a noite. Depois ele foi observando as fases da natureza, observando os astros, etc. Com essa observação do dia e noite, nascer e pôr do sol, ele começou a ver que existia uma regularidade que ele não conhecia. Mas havia uma regularidade. E ele começou a ter a ideia de tempo. Começou a ter a percepção de que essa regularidade tinha um comprimento de tempo mais ou menos constante. E ele começou a busca da resposta do porquê isso acontecia. E, sucintamente, nós sabemos que foram criados diversos expedientes para marcar, para delimitar, para identificar esse espaço entre um acontecimento e outro, entre as fases da Lua. E ele começou a criar a noção de tempo. E se nós recorrermos à história, à antropologia, etc., nós vamos ver que o homem foi criando diversos relógios. Então, nas civilizações, nós vamos encontrar relógios de todos os tipos, fundamentados nas fases da Lua, fundamentados na natureza, etc., etc. E foi evoluindo essa ideia até que, por volta de 1500 da nossa era, foi criado o relógio mecânico, como nós temos hoje em dia. Já evoluídos,
para relógio digital, etc., e outros mais, que sabe-se lá daqui a quanto tempo, como será a medição desse tempo, mas o homem conseguiu fazer uma medição desse tempo precisa. Então ele começou a formular diversas atividades fundamentadas nessa noção de tempo, de dias, de meses, de anos, etc. Então, hoje em dia, o trabalho ele é fundamentado em carga horária. Então, tudo nosso hoje é fundamentado no tempo. Temos aniversários que comemoramos, temos festas religiosas, enfim, temos épocas do ano, Natal, temos o verão, temos o inverno, em que temos tudo atividades diferentes. Muito bem. Mas aí o homem também, moderno, começou a sentir que tudo isso que foi criado, o relógio, a noção do tempo, a divisão do seu dia em horas para cumprir as tarefas de trabalho, de estudo, enfim, o seu dia a dia, ele começou a perceber que estava afetando, ou que está afetando, a nossa vida. Então hoje é muito comum nós vermos pessoas comentando que gostariam de fazer determinada tarefa, mas que não tem tempo. Praticar esporte, enfim, alguma coisa, mas que não tem tempo, porque fica diariamente envolvido com trabalho, família, estudo, etc. Ele só vai passar a ter algum tempo quando se aposenta, e aí ele tem tempo. E aí começa a reclamar do tempo. Que o tempo está passando muito rápido, e que não tem, e que tem tempo demais, não tem nada para fazer. E aí o homem começou a ser afetado por essa noção de tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E também, psicologicamente, ele está sendo afetado por isso. Por não ter tempo. É muito comum ouvirmos dizer que a vida está passando muito rápido. Não é a vida que está passando rápido. Desde que foi criado o nosso calendário, ele tem 24 horas, 30 dias no mês e 365 dias no ano. São iguais. Só que algumas gerações anteriores a essa que aí está, tinha mais tempo para si mesmo, para sua família, etc. As atividades eram mais amenas, porque não se tinha a tecnologia, não se tinha todo o acesso ao lazer tecnológico que se tem hoje. Então, era muito comum pessoas, ao final da tarde, buscarem os vizinhos
para conversar. Em casa, para conversar. Hora do jantar, conversar. E hoje, essa geração que aí está, nós vemos até mesmo contaminando outras gerações. Eu vejo até pessoas de gerações anteriores. Antigamente não, há bem pouco tempo a geração era considerada 25 anos, de uma geração para outra. Agora é considerado 10 anos, a geração de uma para outra. Então essa geração que aí está, fica o tempo todo em que está desperto no celular. E nós também, de outras gerações, também, às vezes por falta do que fazer, ou por lazer, por entretenimento, porque temos muita coisa, né? No TikTok, essas coisas engraçadas, esses vídeos rápidos. Até tem muitos vídeos que são excelentes, motivacionais, com mensagens filosóficas, muito bons. Mas são todos rápidos, porque o TikTok, o Instagram, são 90 segundos, 1,5 minuto os vídeos. Imagina quantos vídeos nós assistimos por dia. E ficamos entretidos ali. E o tempo passa. E nós entretidos no celular, que já está comprovado que é um espetáculo em termos de comunicação, mas que já está trazendo malefícios para a pessoa, principalmente para os adolescentes. Brincadeiras de criança já não estão ocorrendo mais. Pela própria vida, morando em apartamentos, etc. Às vezes, alguns colégios desenvolvem algumas brincadeiras, mas eu não ouço falar hoje em dia que um garoto joga bola de gude, roda peão, solta pipa, brinca de bandeirinha. Não vejo. Então o homem foi ficando sem tempo e ocupando seu tempo, na sua visão, com essas atividades no celular. Muito bem. Então, nosso tempo ficou todo cronometrado. Eu trabalho 8 horas por dia, eu me transporto para o trabalho tantas horas por dia, vou para o estudo, ou vou para casa, chego em casa tarde com isso, aquilo outro, tenho que acordar no dia seguinte, etc, etc. E tudo é cronometrado. Tenho 1 hora de ginástica, tenho 1 hora de almoço no meu trabalho. Então, nosso dia a dia, nossa vida está cronometrada. Bom, isso é o homem no geral. Mas o que é a visão científica do tempo? O que os astrofísicos, os físicos falam sobre isso? Tem um filme na Netflix que eu até recomendo, chamado Tempo que o Tempo Tem. É excelente. Excelente no sentido de que são entrevistas, é um documentário, né? Entrevistas com cientistas e homens de diversos segmentos da ciência. Ou seja, astrólogos, astrofísicos, etc, etc. Muito bom. Então tem-se uma visão de
como pensa o homem das ciências. Nós já temos aí algum conhecimento, né, alguma informação do que o Einstein falou, né? O Einstein disse que o tempo não existe. E foi lá e demonstrou por uma forma que seria o tempo, etc, etc. E os cientistas também tendem a concordar com isso, que o tempo não existe. Mas existem fórmulas matemáticas que a ciência, como nós comentamos, se utiliza para criar coisas, para fundamentar o seu pensamento. Bom, mas tem uma visão mística do tempo. O que é o tempo para o místico? Por exemplo, se eu estiver recluso em um quarto, em um aposento, escuro ou sem luz, não importa. Mas pode ser com atividades, me alimentando, qualquer coisa. Mas que não tenha nada que vá mensurar o tempo, não ter calendário, não ter nada. Relógio, não tem nada. Me deixaram lá, recluso num aposento, sem nada, me alimentando, etc. Sozinho. Eu não vejo o dia, não vejo a noite, não vejo nada. Um aposento fechado. Provavelmente, no primeiro dia eu vou dormir, acordar e dizer, se passou um dia. Talvez não. Talvez eu tenha tido sono de dia. Daí a alguns dias, pronto, se me perguntarem quantos dias se passaram, não sei. E à medida que for passando mais dias, quanto tempo se passou? Não sei. Eu perco a noção do tempo conforme nós criamos, em horas, minutos, dias, etc. Não existe mais a luz do sol, a noite, eu estou ali reservado. Da mesma forma, sem ser esse exemplo mais concreto, vamos ter uma visão utópica. Se eu sair da Terra, um astronauta, né? Mas vamos dizer que nós saímos da Terra. Vamos ficar de frente para o Sol o tempo todo. A noção de tempo acabou. O Sol nascer e o Sol se pôr, acabou. Eu estou de frente para ele o tempo todo. Acabou a noção de tempo. Assim como acaba a noção também de espaço. Eu olho para o infinito. Nós aqui, enquanto vivemos, temos fórmulas para calcular tempo, espaço, etc, etc, para nos orientarmos. Então, eu vou levar 10 minutos para andar 1 quilômetro. Então, quando nós saímos desse sistema em que estamos, desta situação em que estamos
Terra, nós perdemos a noção de tempo e de espaço. Então, chegamos a que conclusão? Que o tempo, como nós definimos, ele não existe. Ele só existe em nosso intelecto, à luz da razão, do raciocínio, dos mecanismos que criamos para medir todas as observações que temos, nascer e pôr do sol, etc, etc. Mas eu, como ser mental, não existe tempo. Por exemplo, vamos arredondar. Eu tenho 79 anos. Vamos arredondar e dizer que eu tenho 80 anos. 80 anos. Se eu me perguntar, dos 80 anos, quais os momentos que eu me lembro da minha vida? Poucos. Porque se eu dissesse que me lembro de toda a minha vida, eu teria que viver mais 80 anos para lembrar cada minuto de minha vida. Então eu levaria 80 anos lembrando os 80 anos passados. Quando eu chegasse com 160 anos, eu não lembraria desses anos que eu levei me lembrando dos 80 passados. Então o tempo é um fenômeno. É um fenômeno da mente. Mas vem uma pergunta interessante. E o envelhecimento? Como ele ocorre? Está relacionado ao tempo? Se nós pensarmos com a razão, sim. Eu tenho 79 anos, por isso, meu corpo não é o mesmo quando eu tinha 20. Eu levei 79 anos vivendo, desgastando o meu corpo, transformando o meu corpo. Então, eu tenho essa visão de que envelheci. Mas, excluindo essa visão racional, lógica, do tempo marcado por mim, do tempo criado pelo homem, cadê o tempo? Por que envelhecemos? Por que existem esses ciclos? Não sei. Inclusive, até fisicamente. Diz a ciência que as células são renovadas a cada 28 dias. Esses são os neurônios, né? Cada 28 dias meu corpo é outro. O que acontece? Não sei. Agora vamos fazer uma análise. O ser mental, como ser criado, como ser inexplicável. O que é a mente? Que criou isso tudo, essa noção de tempo, mecanismo para medir o tempo, etc, etc, mas que já vimos que o tempo não existe, que é uma criação nossa.
espaço é uma criação nossa, porque não podemos conceber o infinito. Podemos medir algumas coisas, mas conceber o infinito, não temos condição disso. Conceber o tempo da criação, não temos como. Podemos dizer que foi com o Big Bang, 12 bilhões de anos, e antes, e depois, não sabemos. Já comentamos isso em outros vídeos. Então, o místico tem que fazer uma introspecção, como eu acabei de dizer, do ser mental, que inclusive é propriamente, como já falamos também, não sabemos como é. Se tem dimensão, se não tem, como não é, a sua estrutura, não sei, não sabemos. Sabemos todas as manifestações. Mas temos que fazer uma introspecção. Quando tudo isso acabar, por onde vou, de onde vim, quem sou, jamais saberei. E o místico, em sua vivência diária, tendo como base uma evolução espiritual, uma evolução anímica do espírito, etc., ele descarta essa noção de tempo. Porque existem mistérios que não saberemos jamais e que aceitamos aqui nas nossas abordagens, que é a reencarnação. Mas quanto tempo eu tenho de existência? Não sei, e nem tem tempo. E é por isso que diz que não existe presente, passado e futuro, que tudo está acontecendo agora. Por quê? Nós temos que voltar ao primeiro vídeo, o mentalismo. Porque se nós adotarmos que existe um presente, passado e futuro, nós vamos adotar que Deus foi criado. Mas foi criado por quem? E vamos ficar nesse círculo vicioso. Então, temos que adotar que nós não podemos conceber o tempo como existente, embora hajam fórmulas, embora hajam demonstrações, etc, etc, mas como místicos, se nós fizermos uma introspecção, não existe. Eu não sei se eu multiplicar o número de dias que eu já vivi, 80 vezes 80 anos, vezes 365 dias, 3 vezes 8, 24, vai lá, 2 mil, não sei o quê, 2 milhões, sei lá. 80 mais um zero, vai dar milhões. Se multiplicar por dias, então, por minutos, horas, é assim coisa de bilhões de segundos. O que é isso? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Se eu quiser recorrer à minha memória, como eu falei, e recordar da vida, eu não sei. Eu só tenho frações, só lembro de frações de segundos da minha vida. Quando eu era garoto, quando eu era
Quanto tempo eu vou levar relembrando minha vida? Não sei, talvez 10 minutos? Uma hora? Para 80 anos de idade? Não se tem noção disso. O que eu comi na semana passada? Não lembro. Só sei dizer que na minha noção humana de tempo, o tempo está passando. E como o tempo está passando, vem a única certeza de que vou embora. E a única certeza que nós temos na vida é que vamos embora. Que nascemos e vamos embora. Quando nascemos, com a primeira inalação, começamos a contar o tempo de ir embora. Na verdade, quando pensamos, vamos comemorar 50 anos de idade, não. Vamos comemorar que estamos há 30, 40, 50 anos de ir embora. Na nossa visão humana. A razão lógica que nós usamos. Acho que no tempo, não sei. Por que meu corpo está assim? Não sei. E é aí que nós vamos desenvolvendo uma série de práticas místicas e vamos despertando esse nosso interior e percebendo, como está lá no nosso vídeo A Percepção Mística, e vamos percebendo a nossa existência. Mas o tempo em si, ele não existe. E a ciência está também começando a fazer esse tipo de abordagem, que o tempo não existe. É só vermos esse filme, esse documentário da Netflix, O Tempo que o Tempo Tem, que nós vamos ver que a própria ciência está começando a se preocupar com isso. Ou seja, é um olhar da ciência para o misticismo. O misticismo se ocupa da ciência para desenvolver mecanismos de sobrevivência, etc. Mas a ciência não considera o misticismo. Embora agora já tenham cientistas pensando misticamente. Porque chega-se a um ponto que não. O desenvolvimento do homem é tão grande, em termos de pensamento, que ele chegou a um limite que ele diz que não tem como sair daqui. Já falamos diversas vezes, eles vão... A física chega ao limite de entrar na metafísica. A física vai a um ponto, mas... Então me responde, o que faz o movimento dos elétrons? O que faz o movimento do mundo? Quais são as leis? Quem criou essas leis que existem na existência? Os astros, etc, etc. Coisas tão perfeitas. Ninguém sabe. Então, isso jamais terá explicação. Agora, as manifestações, sim. Então, esse vídeo de tempo e espaço, eu acho que é fundamental e complementar dos vídeos anteriores. Porque já estamos entrando em um aprofundamento do pensamento místico. Depois nós vamos abordar outras coisas, a intuição, e outras coisas mais, que não vamos deixar na expectativa, mas
que o místico está cada vez mais buscando. Então, ficamos por aqui hoje, concluindo que o tempo não existe e que é um fenômeno da mente, do pensamento, que o homem jamais terá resposta para isso. E que não temos noção de nada. O que são 12 bilhões de anos, não sei. Então chegamos a essa conclusão. O tempo não existe, o espaço não existe. Todos são fenômenos da mente, criados pela mente para explicar as manifestações divinas da criação. Ok? Se você gostou do vídeo, temos outros vídeos também na playlist Misticismo Prático. Dê o seu like, inscreva-se, ative o sininho para receber as atualizações e, se possível, ajude-nos a desenvolver o canal fazendo uma doação, qualquer valor, no Pix que está na descrição do canal. Acho que a chave é 444-379-357-72. Marília Silva, na Caixa Econômica Federal. E desde já agradecemos. Um grande e fraternal abraço estoico, com muita saúde, paz, harmonia, percepção, amor, compaixão e fraternidade, que possamos levar isso, pelo menos em nossas meditações, em nossos pensamentos, ao mundo tão conturbado e desumano como está. Muito obrigado e até o próximo.